Nós vamos conversar agora com o Cláudio Maierovic, que é médico sanitarista da Fiocruz e também ex-presidente da Anvisa. Maierovic, muito obrigado por falar com a gente neste dia importante. Como que você vê a possibilidade, então, de termos mais 2 vacinas liberadas para uso emergencial e sobre os critérios que também estão sendo analisados para que isso aconteça? Bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de dizer boa tarde, mas eu estou muito triste com a situação que nós estamos vivendo e ao assistir às declarações há minutos atrás do nosso presidente na contramão do que devíamos fazer. A gente sempre se anima com a possibilidade de ter novas vacinas. Aparentemente, pelo que nós estamos vendo de informação já divulgada, a vacina da Janssen está muito próxima da sua aprovação. No entanto, as entregas dessa vacina para o Brasil deverão acontecer somente no segundo semestre. E também, ao que indicam as informações já oferecidas, a Covaxin não deve ficar disponível no Brasil tão cedo. A fábrica dela foi rejeitada numa inspeção de boas práticas pela Anvisa. Então, pelo jeito, nós não teremos novidade tão cedo em relação à oferta de novas vacinas para a nossa população. Gostaria de ouvir, então, a sua opinião enquanto médico sanitarista a respeito do que o senhor falou, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro falando contra o lockdown. É isso que o senhor acha que, que ele não deveria ter combatido? Não é lockdown, é as medidas de restrição dos governadores? É muito triste, porque quando a gente pensa que pode dar um pequeno passo adiante, se forma um comitê, ainda que um comitê precário, um comitê que é meio de fachada para dizer que se fez alguma coisa, o comitê começa a funcionar e o próprio presidente vai num outro sentido, ignorando completamente que existe alguém discutindo aquilo. Então, a única solução que nós temos no curto prazo para diminuir um pouco o número de mortes, que é absurdo que nós estamos tendo, é um lockdown. É interromper tudo aquilo que pode ser interrompido nesse momento por pelo menos 3 semanas, se possível um pouco mais, para a gente conseguir diminuir o número de mortes, diminuir a lotação dos nossos hospitais, das nossas UTIs. E aquilo que é anunciado oficialmente pelo chefe do Estado vai no sentido inverso. Ele caça a voz, pode não caçar o poder formal, mas caça a voz e a autoridade de prefeitos, governadores e pessoas da saúde pública ou outras autoridades, ao dizer para as pessoas irem para a rua, ao chamar as pessoas para que se exponham ao risco e para que exponham os outros ao risco. Então, infelizmente, nós vamos continuar ostentando números assombrosos, assustadores de internações e mortes no Brasil. Se as pessoas não vão ficar em casa por cautela, eu acho que daqui a pouco elas vão ficar em casa por medo, por muito medo, porque vão ver a catástrofe acontecendo ao seu redor mais de perto. E Maierovic, a vacinação é apontada, por muitos especialistas que nós ouvimos aqui como uma das soluções para que a gente, então, possa ir aos poucos, junto com outras medidas aí de prevenção, voltando ao nosso convívio. E você acabou de dizer que, embora haja uma aprovação hoje, pode se demorar para a gente ter essas doses aqui no Brasil. Eu queria saber de você exatamente por que há essa demora entre uma aprovação, de que forma que você olha para isso, e uma distância entre esse caminho da aprovação e o caminho, de fato, das doses chegarem aos braços das pessoas. Bom, o Brasil foi às compras muito tarde. Esse exemplo da vacina que é apreciada hoje, produzida pela Janssen, uma vacina que aparentemente traz bons resultados e que é dada em dose única. Isso traz vantagens enormes. Os Estados Unidos passaram a investir nesta vacina no primeiro semestre do ano passado e já reservaram ali as suas doses. O Brasil começou a conversar agora, faz um mês ou coisa assim, para ver se consegue alguma vacina. Infelizmente, ficamos para o fim da fila. Vamos lá para agosto. Então, neste futuro próximo, nós só contaremos com as vacinas do Butantan e a vacina da Fiocruz
e, quiçá, talvez comece a chegar alguma coisa da vacina russa. Tudo isso absolutamente insuficiente para esta corrida contra o vírus. Nós continuaremos ao longo deste mês, do mês de maio, do mês de junho, uma proporção muito pequena da nossa população vacinada. Então, nós vamos ter que recorrer a medidas de distanciamento físico, de interrupção do contato entre as pessoas, se nós quisermos diminuir a ocorrência da doença e o número de internações e de mortes. Com relação à vacina que está sendo analisada hoje, a vacina da Janssen, embora a gente saiba dessa dificuldade de entrega, né? Aliás, acho que todos os países estão vivendo esse problema, muitos da Europa também dizem que os laboratórios prometeram uma quantidade de doses que não conseguiram entregar, mas com relação a essa que está sendo analisada hoje, ela vai realmente conseguir dar um ganho na velocidade da vacinação, pelo fato de ela ser de uma dose apenas, doutor? Pelo que foi divulgado, o governo fez um contrato para compra de 18 milhões de doses, ou um número próximo disso, da vacina da Janssen. Ela vai ajudar quando chegar, lá no segundo semestre. O problema é agora. Nós precisaríamos de mais vacinas agora. E agora, aparentemente, o tempo foi para o espaço. O governo não fez as negociações que deveria ter feito, não comprou vacina no tempo certo. Então, estamos nessa situação. A única saída possível para agora é lockdown. Mairovich, eu queria falar com você também sobre a questão da Covaxin, né? Agora há pouco nós ouvimos o Dr. Dirceu Barbano, que também já foi representante da Anvisa, falando que mesmo não tendo o certificado de boas práticas, que ela poderia receber o uso emergencial com ressalvas. Neste caso, eu queria saber de você se a gente precisa ter uma preocupação em relação a isso, quando não se tem boas práticas, mas se tem o uso emergencial, ou há uma necessidade depois de se fazer alterações para que a gente possa confiar de fato neste imunizante, para nos ajudar a entender e as pessoas que nos acompanham e que veem essa reunião com tantos termos técnicos também. A Anvisa hoje tem técnicos muito experientes, tem uma área com muita maturidade para fazer suas inspeções. Quando se faz uma inspeção numa empresa, não é uma questão dicotômica, que é sim ou não apenas. Os técnicos da Anvisa vão lá, verificam fisicamente as linhas de produção, condições de armazenamento e verificam a documentação. De que maneira é feito o controle de qualidade, o registro de cada etapa produtiva, da limpeza dos equipamentos, preparação dos funcionários, tudo isso. E aí avalia, existem problemas graves, existem problemas moderados, existem problemas leves. Podem ser resolvidos no curto prazo ou demoram para ser resolvidos. E a depender, digamos, de uma matriz, de uma tabela que a Anvisa vai montar, conforme a gravidade e o tempo para a solução, ela vai tomar uma decisão. Pelo pouco que foi divulgado até agora, há problemas importantes. Problemas que podem significar que a vacina traz risco à saúde de quem toma. Ou seja, que há risco de que a inativação viral não esteja completa, não esteja adequada, que há dúvidas quanto à própria eficácia da vacina, dúvidas quanto ao controle de qualidade. Se de fato, e aí eu não tenho acesso às informações da Anvisa, acho que todos estamos neste mesmo pé, se de fato há problemas produtivos que implicam em risco, a vacina não deve ser aprovada. Agora, se há problemas menores, problemas formais, que não significam um risco quanto à qualidade do produto, aí sim, a fábrica pode ser aprovada e aí temos que olhar para os estudos fase 3, que ainda não foram apresentados. Nós não temos dados para falar qualquer coisa hoje sobre a segurança e a eficácia da Covaxin. Então, é cedo falar que nós estamos comprando uma vacina que vai ser administrada.
Doutor, eu gostaria de ouvir o senhor também a respeito daquela que é a principal expectativa de compra, né? Aliás, nós já temos compradas muitas doses da vacina de Oxford, da AstraZeneca, e ela é uma das vacinas que nós temos aqui para uso permitido, né, no Brasil. Ela esteve na Berlinda, na Europa, por ter sido relacionada a alguns casos de trombose, de coágulos no cérebro, foi suspensa, depois liberada pelo órgão sanitário europeu e hoje se encontra proibida na Alemanha, por exemplo, para uso em pessoas abaixo dos 60 anos. É uma vacina que lá na Alemanha foi considerada de risco, um risco absolutamente muito baixo, né? A gente tem pouquíssimos casos que ainda não foram relatados de ser diretamente relacionados à vacina, mas houve casos de um coágulo no cérebro de mulheres jovens, por isso esse uso foi autorizado para pessoas mais velhas, acima dos 60 anos. Gostaria de saber o que o senhor tem a dizer sobre essa que é uma das principais componentes do nosso Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 aqui no Brasil. Da experiência mundial recente, claro, tudo é muito recente, com a vacina da Oxford, da AstraZeneca, a mesma que no Brasil passa a ser fabricada por Biomanguinhos da Fiocruz, é de que é uma vacina extremamente segura. É a mesma vacina que a OMS passou a fornecer para os países compradores pelo seu mecanismo do consórcio COVAX. E em qualquer situação, quando uma vacina é aplicada em milhões de pessoas, existem suspeitas de eventos adversos. Por quê? Milhões de pessoas têm problemas o tempo todo, tendo tomado a vacina ou não. Mas se recebeu a vacina, tem que investigar se algum desses problemas teve relação com a vacina ou não. E foi isso que aparentemente aconteceu na Europa. Problemas que aconteceriam independentemente do uso da vacina foram documentados e notificados. Aí sim, a empresa e as autoridades sanitárias têm que investigar se esses problemas têm relação com a vacina ou não. Mas por tudo que foi levantado de informação até agora e o que chegou para nós, como população em geral ou como gente da saúde pública, a vacina é extremamente segura e nós temos que continuar contando com ela como uma das duas principais, uma das duas únicas neste momento, capazes de nos levar para um pouco mais para frente numa situação menos ruim do que estamos vivendo hoje. Muito obrigada. A gente conversou aqui com o Cláudio Mairovich, ex-presidente da Anvisa, médico sanitarista. Eu agradeço ao senhor a sua disposição de vir aqui trazer esses esclarecimentos para quem está nos assistindo no Visão CNN. Muito obrigada. Obrigado.